Olá, queria trazer uma reflexão hoje sobre o parar, o respirar, o se ouvir, o não ser tão apegado assim ao próprio conceito de ser como é. Semana passada, sábado passado, aconteceu uma situação que para mim foi uma aventura e foi um momento em que eu pude me experimentar, mas também eu pude experimentar a arte em outras pessoas. Essa outra pessoa é minha mãe. Sábado passado, ela teve um exame para fazer de imagem em que ela precisava usar o contraste, então ela precisou de uma acompanhante com ela. E eu fui com ela, estava marcado para 10 horas o exame e precisávamos chegar tipo 9h30, chegamos lá às 9h15. Tinham duas máquinas em funcionamento, uma delas quebrou e aí ficou uma máquina só muito sobrecarregada, então eles precisavam dar um tempo para poder chamar o próximo. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que nós ficamos o dia inteiro lá na clínica. Saímos de lá por volta das 6 horas da tarde. Então ficamos lá de 9h15 da manhã até as 6 da tarde. Muito tempo. Meu corpo ficou todo dolorido, não me aguentava mais ficar sentada naquelas cadeiras. Eu dava uma volta pela rua, voltava aí, voltava, almocei, voltei, nada. Assim, lanchei, nada. Fui na rua de novo, comprei algumas coisas e nada. Quando foi 6 horas, foi a hora que liberaram a gente. A questão toda é que eu falei assim: olha, mãe, voltando pra casa. Eu falei, não, é dia de sábado, é dia de arrumar a casa, né? Dia de dar aquela faixa, que é trocar as roupas de cama, fazer a faxina. E aí eu falei: ó, não vou arrumar a casa, porque não tem condições, né? Íamos chegar em casa quase 7 horas da noite pra jantar e ficar no sofá, porque o cansaço, assim, foi torturante ficar um dia inteiro é, na clínica lá, né? Aguardando atendimento. A questão é que ela falou: não, tudo bem, a gente não vai arrumar a casa hoje não, mas amanhã eu queria tanto acordar mais tarde, vou ter que acordar mais cedo para arrumar a casa. Eu falei: olha, na outra semana, né, que é a semana que vem, a Semana Santa, são 6 dias aqui no Rio de Janeiro de feriadão, porque vai pegar de sexta-feira santa, sábado, domingo, segunda, Tiradentes, terça-feira é dia útil, mas quarta-feira é outro feriado, um feriado municipal aqui do Rio ou estadual, enfim, um feriado aqui do Rio. E aí, são 6 dias em casa. Falei, tá, mas o que não dá para você fazer no domingo? Tem 6 dias pela frente. É um feriadão maior do que o feriadão do carnaval, do que o recesso do carnaval. Bom, a questão é que ela falou assim: eu não consigo ficar com a casa bagunçada e deixar para arrumar só na outra semana. Falei: olha, não precisa deixar a casa bagunçada, dá uma organizaçãozinha. Varre, mas não passa pano, lava a louça, mas não precisa secar para guardar. Vai arrumando, assim, dando um jeitinho. A gente não precisa também ficar tão preocupado assim. Eu tenho um ditado que eu falo assim: a casa que serve a gente, não a gente que serve a casa. A questão toda é que ela falou assim: ai, não, não vou conseguir, vou faxinar e tudo mais. Aí ficou cheio de dores no corpo, né? Porque imagina, sábado o dia inteiro sentado numa cadeira desconfortável esperando o exame. Domingo, o dia inteiro faxinando a casa depois de um sábado daquele, claro que o corpo vai gritar, vai falar assim: minha filha, ó, passou dos 60 aqui, não dá não, né? E aí, até eu, que tenho quase 40, fazer 40 mês que vem, até eu fiquei com o corpo todo dolorido. Eu, assim, demorei uns 2 dias para poder voltar em si, tipo, nossa, agora meu corpo parou de doer. Então é sobre isso. E aí, assim, eu fiquei pensando: ah, então a casa não pode ficar desorganizada, bagunçada, deixar para fazer alguma coisa depois, fazer aos pouquinhos, mas você pode ficar cheia de dor no corpo, né? Você pode ficar sem descansar. E aí o que acontece? Toma um remédio para passar essa dor, mas a dor volta, porque eu fiquei mais de 24 horas sentindo dores no corpo por conta da cadeira desconfortável que eu fiquei naquela clínica lá. E aí, eu falei, pensei exatamente nisso. Como que pode isso, né? A gente vai sentir dor no corpo, mas a gente vai priorizar uma casa impecável. Eu não digo que a gente não tem que arrumar, mas assim, deixá-la impecável, ok. Eu adoraria que minha casa sempre estivesse muito impecável. Porém, eu conheço os meus limites, né? Eu sei também que eu não tenho mais a saúde de 20 nem a de 30 anos. Então eu sei que se hoje eu vou arrumar a casa, amanhã eu tenho que descansar.
se ela arrumou a casa no domingo, segunda ela foi trabalhar, olha a complicação que ela arrumou, dores no corpo. Então, assim, o que que tem de romantismo nisso? Se apegar da pessoa, de forma geral, eu trouxe esse exemplo aqui porque foi o que aconteceu comigo, tá aqui na minha mente fresquinha, mas quantas pessoas não são assim, de estarem apegadas ao seu eu conceitual, e é sobre isso que a ACT fala. A gente tá tão apegado, enraizado naquele conceito de que a gente cresceu a vida inteira tendo que ser impecável, perfeccionista, que a gente não consegue não ser assim, nem que seja em prol de uma saúde. Bom, eu queria deixar essa reflexão para que vocês não romantizem, sabe, essa questão de eu sou assim, ai, porque eu sou filho de sincericídio, ai, porque eu falo a verdade sempre, ai, porque, ó, tá vendo, minha casa tá sempre muito impecável, então, olha meu cabelo, então assim, como assim, né? Eu tinha feito o planejamento de fazer progressiva no meu cabelo no domingo, na parte da tarde, mas eu estava muito cansada. Eu falei, cara, vai só uma escovinha mesmo, e na outra semana eu faço. Me senti mal? Me senti mal. Queria ter feito a progressiva para poder já ficar a semana de boa ali, a progressiva no cabelo. No outro fim de semana eu tinha outros planejamentos nesse feriadão, mas que dá para fazer, são 6 dias, afinal de contas. Mas é sobre isso. Eu me senti mal, mas eu respeitei meus limites. Eu não ia ficar lá sentada na cadeira para fazer 3 horas de progressiva no cabelo depois de um dia inteiro sentada numa cadeira desconfortável, numa clínica, aguardando o exame ser chamada para o exame. O que eu aprendi de reflexão para mim, um aprendizado que serviu para mim, foi que eu fiquei ali 9 horas, foi de 9 da manhã às 6 da tarde. Eu fiquei 9 horas sentada numa cadeira, indo e voltando, eu assim exercitei minha paciência. Se é uma coisa que eu peço para Deus é que me dê domínio próprio, é que eu tenha mais paciência, que eu reclame menos. E eu acho que se fosse em outros momentos, sem o mindfulness na minha vida, sem eu praticar a contemplação, eu com certeza eu estaria esbravejando e estaria esbravejando até hoje. Aconteceu no sábado, hoje é terça-feira, eu estaria esbravejando, eu estaria chateadíssima porque eu não ia conseguir. Ah, eu ia falar, eu não consegui arrumar a casa, eu não consegui. é, Fazer meu cabelo, eu tô toda dolorida, eu ia reclamar, assim, aconteceram outros probleminhas dentro da própria clínica, é lógico, estava todo mundo, assim, com os ânimos aflorados, porque tinham pessoas ali de 9 horas da manhã para fazer o exame 5 horas da tarde. Então, elas não podiam sair porque não sabia que horas que ia chamar, eles não tinham ele estava muito desorganizado. E aí tinha uma sala de repouso, eu fui para essa sala de repouso com uma poltrona mais confortável, e depois o menino me tirou de lá depois de 1 hora. O menino falou: ah, você não pode ficar aí. Eu achei que fosse para cliente, mas depois ele falou que não, que alguém ia almoçar, ia para lá, os funcionários. Aí eu, ai, tá bom, e saí. Se fosse em outros momentos, eu ia falar assim: chama o supervisor, eu não vou sair daqui, isso é uma falta de respeito. Minha mãe tá lá com 62 anos naquela cadeira, desconforto. Ah, eu ia aprontar ali, eu ia, assim, realmente dizer as verdades que eu penso, porque realmente eu pensei várias coisas, mas não falei nenhuma delas. Eu simplesmente falei, ok, exercitei a minha calmaria, não valia a pena, eu não volto lá tão cedo, né? Esse exame minha mãe talvez só faça ano que vem, exame de rotina. Então eu falei, não vale a pena. Eu sento na outra cadeira, eu vou dar uma volta na rua, eu faço qualquer coisa. E aí eu aproveitei até para colocar algumas coisas em dia. Eu queria ver série, eu quase não tenho tempo de ver série, eu gosto de ver filmes. Aí eu fui ver Black Mirror, que eu amo essa série Black Mirror. Fui assistir, acho que assisti uns 3 episódios. Aí li livro, respondi todos os meus e-mails atrasados, e mensagens do WhatsApp estavam um tempão no meu celular. Eu aproveitei aquele momento ali. Eu não reclamei em nenhum momento. Eu não reclamei. E eu fiquei assim, como assim? Essa nova Tiane, né? Então, assim, é praticar coisas que a gente tenha oportunidade de praticar.
Espero que vocês reflitam sobre isso também e que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, façam disso o melhor, façam disso um aprendizado, façam disso algo que está na sua frente e que você precisa fazer tirar algo bom disso, né? É o famoso fazer uma limonada com limão. Muito obrigada, um beijinho, tchau, tchau.